E aí pessoal, aqui é o Stanley do canal Stanley Amarante e hoje eu volto aqui depois de uma longa pausa para falar um pouco sobre Lord of the Mysteries, ou Lord of Mysteries, que está sendo lançado aqui no Brasil pela Crunchyroll. Eu queria dar uma partezinho ali rápido com vocês, né? Convidando vocês ali para se inscrever no canal, caso goste aqui do vídeo e do conteúdo, e dar o seu like, né, o seu joinha, caso goste do vídeo. Já dá agora aí, caso você não goste, você pode ali depois tirar o seu like, ou dar o seu dislike e dar suas recomendações, dicas aí para coisas para trazer aqui pro canal. Mas o canal aqui, lembrando que fala principalmente, né, de animes, séries, livros, algumas compras ali interessantes que eu faço, que eu gosto de trazer pra galera, de coisas que eu uso e facilita meu dia a dia, principalmente de tecnologia. Dá uma olhadinha aí no canal que você vê um pouco dos vídeos. Eu tive uma pausa aí no canal por algum tempo, né, por causa do mestrado, mas agora finalmente concluí. E vou voltar aqui a produzir alguns vídeos no YouTube, trazendo aí uma ou outra animação que eu gosto, ou um livro, né, alguma obra que eu gosto, ou até dos acontecimentos de política, que eu acho que é interessante ali compartilhar os meus 25 centavos de opinião. Então, voltando aqui para a parte do nosso vídeo, o que eu trago aqui para vocês? Primeiro, eu vou falar aqui minha experiência inicial com Lord of the Mysteries, tá? Não comecei pelo anime, que estreou agora na temporada de julho, né? Eu já conheci a obra pelos livros, comecei a ler ali no hype do anime, né? Eu vi vários trailers, fiquei interessado e fui atrás da Light Novel, né? Que é uma novel chinesa, com mais de 1.400 capítulos, e aí eu fui atrás, comecei a ler e devorei o livro. Eu li ali os 9 volumes em aproximadamente um mês. Assim, foi uma experiência realmente muito boa. Adorei, a obra tem vários elementos extremamente interessantes. E a primeira coisa aqui que eu devo falar é que depois de ver o primeiro episódio, que vai ser o foco desse vídeo, eu gostei bastante da adaptação, embora ela tenha sido um tanto acelerada. Exatamente por isso eu senti aquela empolgação e até um tanto de necessidade de trazer um vídeo aqui explicando os acontecimentos e falando um pouco sobre o que eu achei dessa adaptação e da própria história em si que está sendo contada, e talvez explicar algumas coisas que, por terem passado muito rápido, podem ter ficado ali um tanto difíceis de compreender. Comentando sobre a adaptação em si, antes de falar dos acontecimentos do episódio. Eles estão adaptando muitos capítulos, tá? Como vocês viram aí quando eu falei no começo, a obra é grande, ela tem vários capítulos, e são 9 volumes para serem adaptados. A gente pode dizer que eles deram uma rushada significativa na história. São quase 70 capítulos, algo mais ou menos em torno disso, para adaptar esse primeiro episódio aí, o Lord of Mysteries. Colocaram ali várias coisinhas, pularam a maior parte do slice of life da história, né? A parte de vida cotidiana, que principalmente nesse comecinho é bastante significativo. Eu acho que ela dá aquele tempo pra gente ir se adaptando à história. Por eles estarem muito rápido aí, pode ter uma certa sensação de, opa, muita coisa, confusão. Teve alguns comentários ali do diretor do anime e da equipe falando, né, que isso foi uma escolha dos produtores, né, e eles tiveram que acatar aí para trazer certos eventos para dentro dos primeiros 3 episódios. Então eles queriam trazer alguns acontecimentos ali mais impactantes para esse comecinho, para tentar prender a galera. E apostaram também no próprio gênero do anime, que é basicamente um suspense sobrenatural, é uma história de mistério. Talvez um pouco do tiro do pé, mas pode funcionar, né? É uma estratégia válida, mas como eu disse, acho que a calmaria é importante para a gente se situar e colocar o pé no chão enquanto absorver esses novos conceitos. Porque é um mundo consideravelmente original, eu não me recordo de ler nada ou assistir algo muito parecido com Lord of the Mysteries. Então tem muita coisa nova, termos muito específicos, né? É uma nova dinâmica de mundo. Até acho que o volume 1, né, que é essa primeira parte, seria uma boa parte para dar uma rushada, para dar uma acelerada, porque por ter muita vida cotidiana, muito slice of life, na leitura em si da novel, é uma parte que é bem lenta. Inclusive eu lembro que quando eu lia e via comentários das pessoas que estavam lendo, uma das críticas era exatamente essa, que era muito arrastado. Dá para acompanhar com esse rush, mas é uma série que eu acho que demanda da gente ali bastante atenção. Não é o tipo de série para você ver prestando atenção em outra coisa, você tem que prestar atenção, de vez em quando você tem que pausar para ver alguma coisa da tradução, alguma das coisinhas que eles botam na tela, que é bem interessante ali e ajuda você a entender melhor a história. E também tem um negócio, né, quem viu ali pela Crunchyroll e já conhecia a história, talvez tenha percebido uma diferença da tradução de vários termos ali para Light Novel. Realmente é um elemento que pode dar uma complicadinha. Eles usaram algumas palavras que são muito pouco usuais,
no dia a dia. E isso pode atrapalhar um pouco o entendimento. E somando essa questão da legenda, que talvez não esteja tão boa, com essa questão de ter termos muito diferentes e novos, de acordo com o mundo lá, eu vou tentar fazer um resumo dos acontecimentos para ajudar no entendimento, como eu disse antes. Então aqui a gente começa a parte aí que fala do episódio em si. Eu não vou dar grandes spoilers, mas eu vou dar algumas dicasinhas ali de como esse mundo funciona para o povo que não gosta tanto, assim, não se sente muito confortável com essa sensação de ficar perdido durante o episódio. Né? Mas isso faz parte da própria dinâmica da história, tá? É uma história de mistérios, ele quer te instigar para você querer entender e ficar interessado em seguir na história e descobrir como que funciona. Para emular, eu creio um pouco, né, dessa sensação do nosso protagonista, que é o Klein, de também estar chegando nesse lugar e querer entender e não saber das coisas. A gente tem ali logo no começo uma cena inicial que fala um pouco dos poderes desse mundo, né, sobre os Beyonders, que são pessoas ou seres que têm um tipo de poder ali que vai além do normal. Né? É um tanto fantástico, só que eu diria que está mais para o sobrenatural do que para uma história típica fantástica que a gente está acostumado. Eu diria que as duas se cruzam. Né? Não seria um exagero dizer que é uma história de fantasia também. Só que é uma fantasia pegada para o sobrenatural. E que vai ali para uma estética de era vitoriana. E depois a gente vem para uma cena de luta. Eles mostram a data lá. É importante prestar atenção nessas datas, porque depois a gente vai perceber que isso é um acontecimento do futuro. Que é uma cena que é muito importante, inclusive. Mas para quem não viu ainda, você só vai entender quando a cena chegar. Ele mostra ali que tem uns confrontos com umas criaturas bem estilo sobrenatural, meio Lovecraftianas, né? Aquelas coisas um tanto até alienígenas misturado com morto-vivo. Então tem bem essa dinâmica na estética do anime. Ele fica lutando ali contra essa criatura e a gente vê ele sendo gravemente ferido. Talvez até morto ali, aparentemente, pelo jeito que foi mostrado pra gente. E depois dessa cena, a gente vê uma cena que mistura alguns elementos, inclusive alguns elementos que a gente relaciona com o mundo moderno, como o avião, por exemplo, e mostra o protagonista, com uma determinada aparência ali oriental, caindo, né? E a partir de uma transição ali de cena bem interessante do ponto de vista estética, dentro de um corpo de alguém que está num lugar que parece um tanto antigo, uma casa um tanto desgastada e com uma estética meio steampunk, com era vitoriana. A gente vê o Zhou Minrui, que é o nosso protagonista, que é um jovem adulto ali chinês, e ele acorda no corpo de um outro jovem também, chamado Klein Moretti, que ele vai percebendo à medida que ele acorda sentindo dor e tendo flashes, né, de memórias. Eles mostram os nervos se conectando, e você vê ele lembrando de várias coisas, e várias informações são colocadas ali pra gente, de forma um tanto bagunçada e caótica. Eu creio que para emular a forma como o próprio Klein está recebendo esse baque de memórias, né? Eu vou chamar o Zhou Minrui agora de Klein, a não ser quando ele esteja diferenciando as personalidades para falar do antigo Klein, tá? Mas ele lembra, né, e percebe a partir da evidência e da dor que ele está sentindo, e ao tocar na testa perceber que tem um buraco, né, que está ali se curando, é um momento que ele sente dor, que esse Klein aparentemente se matou com um tiro na cabeça. Ao mesmo tempo, ele mostra uma cena ali, transita num outro lugar, com uma iluminação um tanto diferente, com um suposto duplo homicídio que está sendo investigado. E nesse local aí eles mostram os detetives olhando para uma foto do que parece ser o Klein, o nosso protagonista, ele que acabou de acordar num corpo novo. À medida que eles vão mostrando ali algumas partezinhas dessa cena do duplo homicídio, eles voltam para a cena do Klein. E o Klein está ali em choque, tentando entender o que está acontecendo, o que é esse lugar ao redor. Ele percebe que ele está num mundo diferente, né? Ele vê que ele não é ele, está em outro corpo, e percebe que, seja lá onde ele estiver, a lua é vermelha. E aí ele folheia o diário desse tal de Klein, que agora é ele, de certa forma, e isso ajuda a lembrar ele dos acontecimentos desses últimos dias aí recentes. O Klein se envolveu na pesquisa de um tal caderno da família Antígonos. Aparentemente esse caderno fez acontecer algo que deixou o Klein extremamente perturbado, e parece que isso não afetou só ele. Ele diz no caderno, né, o nosso protagonista percebe que todos vão morrer, né, ou pelo menos essa é a sensação que ele tem, inclusive ele próprio. E a gente lembra ali da cena anterior, e a gente lembra da cena do duplo homicídio mostrada anteriormente. Ele vai arrumando ali o quarto, o ambiente, e tentando organizar os próprios pensamentos para tentar descobrir onde que ele está, qual era a situação do antigo Klein,
E o motivo também desse Klein ter tentado se matar, aparentemente com sucesso, embora agora ele está no lugar desse Klein, né, o Zhou Minhui. Além disso, né, ele também já pensa que ele tem que encontrar um jeito de voltar para casa. E aí, enquanto ele está pensando nisso e tentando limpar a cena ali, ele se depara com a irmã do Klein, né, a irmã mais nova, que é a Melissa. Meio sonolenta ali, se depara com ele, acha até ele um pouco estranho, mas depois de uma conversa breve, ele consegue dar uma disfarçada. Enquanto ele vai se preparando ali para sair e enquanto ele mesmo vai caminhando para esse lugar usando as memórias do Klein para descobrir onde ele tem que ir, ele tenta pensar como eu vim parar aqui, por que eu vim parar aqui. E ele acaba chegando à conclusão que a única coisa que ele fez de diferente antes de transmigrar para aí foi um ritual de boa sorte. E ele pensa, conecta esse ritual aí de boa sorte com a possível ida para ele, para esse mundo, né, que ele chama de transmigração. A gente é apresentado, enquanto ele caminha, para a cidade de Tingen, ou Tingen, né, que fica num tal reino de Loen, que é esse lugar onde ele está agora, enquanto mostra ali várias cenas bastante bonitas da cidade. Enquanto ele vai caminhando e pensando nesse ritual, ele percebe que ele está sendo monitorado. A gente, né, pode até fazer a conexão de que talvez ele esteja sendo observado por causa dos investigadores, né? Aquela cena anterior, porque tinha uma foto dele na cena do crime. Então, é natural que ele esteja sendo ali investigado por esses policiais, né? O Klein, ao perceber essa pessoa seguindo ele, né, e observando ele, ele acaba entrando ali na tenda de uma vidente que lê a sorte dele, né, usando ali no tarô aquela clássica tiragem de presente, passado, futuro. De certa forma, o tarô, ou não o tarô em si, mas o simbolismo do tarô tem uma importância considerável aí no entendimento de várias coisas que vão acontecer ao longo da história futuramente. Então, é bem interessante. A gente vê que a carta que sai para ele no presente é a carta do louco, né? Ou o tolo, dependendo da tradução. O original seria The Fool. Há várias coisas que no episódio podem parecer coincidência, não se preocupe. Mais pra frente, você vai entender que as coincidências não são só coincidências. Tem muita coisa por trás, dentro da própria lógica como esse mundo funciona. Depois dessa leitura aí, que foi até interrompida pela verdadeira cartomante, porque quem estava lá não era a cartomante original, embora fosse alguém lá do circo, quando ele tinha meio que dado uma escondida, ele acha que conseguiu ali despistar, né, e sai ali da tenda e volta para casa. E ele tenta repetir aquele ritual lá do digno celestial do céu e da terra, para boa sorte que ele tinha feito, para ver se ele vai ter alguma resposta, se ele consegue transmigrar de volta a usar esse ritual de novo. E nisso, ele acaba sentindo ali muita dor, né, parece uma dor de cabeça forte, e a consciência dele é levada para um espaço diferente. Nessa transição, eu vou dizer, tem umas imagens que aparecem que são mini spoilers. Quem já tá lá na frente, quem já leu a novel, vê que tem uns spoilers assim que você que leu é arriscado que na hora que você bater o olho você já entende o que é aquilo que está sendo mostrado. Que depois, quando você estiver na frente, você vai, caralho, é isso. Então, ao chegar nesse lugar, nesse ambiente, ele acaba esbarrando em duas fontes de luz, que eu vou chamar de estrelas, tá? Uma vermelha, ele se assusta e esbarra em outra azul, que estão ali brilhando nesse ambiente. E elas parecem estar ligadas à consciência de outras duas pessoas. E nos mostra ali flashes, primeiro de quem está na estrela vermelha, né? Que é uma garota chamada Audrey Hall, loura ali, dos olhos claros, que parece ser uma nobre. E a luz azul parece estar conectada com um cara ali, parece já um pouco mais velho, mas não tanto, talvez ali na casa dos 30, que é o Alger Wilson, né, que parece ele estar no navio. Uma com um espelho ali fazendo uma espécie de ritual, de oração, e o outro também, né, com algum objeto ali que emitiu alguma espécie de luz mágica, também parecendo fazer um ritual ali de conexão. E eles são convocados, né, arrastados para esse lugar onde o Klein apareceu ali depois de fazer esse ritual. E ele chama, né, esse lugar de o lugar da névoa cinzenta. Quando essa tal de Audrey e esse Alger aparecem, eles parecem como se eles estivessem querendo convocar uma entidade divina ou algum ser ali poderoso relacionado ao mundo Beyonder, né? Eles fazem essa associação com o Klein, que aparece como se fosse uma figura maior, todo coberto de névoa. Inclusive tem um corte de cena de direção muito bom
né, que a gente vê parece pela perspectiva de cada um deles. Então, enquanto o Klein aparentemente tem uma visão um pouco mais completa dos dois que foram convocados e os vê de cima, né, como se ele fosse a pessoa que está no comando nesse ambiente, ele logo percebe isso. Os outros, por outro lado, veem os demais membros que estão aparecendo cobertos por uma névoa que impede eles de ver nada mais além da própria silhueta da pessoa. O Klein meio que convoca a aparência de um templo nesse lugar e invoca ali uma mesa, enquanto tenta lhe dar um meio migué para não descobrirem que ele é uma pessoa que não sabe de nada. E quando perguntado quem ele é, ele assume a identidade de o louco. Já que os outros aparentemente acharam que ele era uma divindade, ele foi para um nome genérico ali que ele viu na carta de tarô e pensou que poderia ser interessante. Eles trocam alguns conhecimentos ali sobre esse tal de mundo Beyonder, o tal do Alger, que parece uma pessoa mais experiente, inclusive fala para Audrey, que é mais jovem, claramente, que ele pode dar para ela algumas informações, isso orientado pelo Klein, que está dando ali os migué para tentar passar que ele é alguém que sabe muito. E ele, inclusive, é um ator nato, né? Porque ele reage de forma muito rápida. Ele foi muito bom em improvisar, né? E ele fala sobre alguns caminhos, diz que esses caminhos de poder dos Beyonder parece ter a ver com as igrejas desse mundo, porque ele diz que seria o jeito mais fácil de conseguir acionar esses poderes, mas a Audrey diz que ela quer uma coisa sem compromisso, né? Ela não quer se comprometer muito, ser limitada pelas igrejas. E aí ele fala para ela que ele pode fornecer para ela opções que dão esse tal poder. Ele dá duas opções para ela. Como o Klein tá pensando em outras coisas e a gente tá no ponto de vista dela, a gente não vê exatamente qual é a negociação entre eles. Mas eles aparentemente fecham um negócio ali. E o Klein escuta alguns barulhos e também se sente mais dor e um cansaço. Como se ele estivesse perdendo a conexão com esse mundo e ficando sem energia. Ao mesmo tempo em que algo está chamando a atenção, o mundo material, vamos dizer assim. E aí ele acaba ali de forma um tanto corrida encerrando a convocação. E aí de volta no corpo dele, né, ele ao ver quem que estava batendo na porta, descobre que é a polícia, né, os detetives, que vêm exatamente para investigar o caso ali do suicídio do Welch, ou Welch, que é uma das pessoas que se suicidou ali. Eles eram também pesquisadores e entusiastas de história, né? O próprio Klein, eu não falei antes, mas o nosso atual Klein descobre que o antigo era formado em história, né? Era um historiador especialista em línguas antigas. Por isso ele estava ajudando esse tal de Welch aí na pesquisa do caderno. Só que aparentemente todo mundo que estava envolvido com o estudo desse caderno morreu, menos o Klein. À medida que eles vão pressionando o Klein, né, um dos investigadores, um tal de Leonard Mitchell, descobre o diário do Klein. E aí ele vê e o Klein decide abrir o jogo. Ele já descobriu, obviamente ele não fala da transmigração, e ele fala que ele não lembra muito bem o que aconteceu, os acontecimentos recentes. Os caras falam que vão guiar ele ali para um interrogatório mais elaborado e tudo mais. E nesse momento em que o Capitão Dunn, né, ou Dan Smith, vai levar ele ali, acontece ali um casozinho que um menino parece que tenta roubar uma coisa, e nesse momento aí de caos e distração, o Klein tenta fugir. E aí a direção para mim é muito esperta quando coloca o Capitão Dunn, que é aparentemente lá o chefe, olhando com uma calma, uma tranquilidade. A gente vê até quando ele se apresenta um brilho avermelhado no olhar dele, que pode estar sinalizando alguma coisa. O Klein vai ali fugindo desesperado, entra nos becos, e começam a acontecer enquanto ele foge umas coisas loucas ali no mundo, e aparentemente só ele vê, né, e não tem mais ninguém. E até que ele consegue voltar para um lugar onde aparentemente tudo é normal e pega uma carruagem. Mas à medida que ele entra nessa carruagem, ele vê que a carruagem segue para um lugar diferente do que ele tinha pedido. E aí quando ele vai tentar observar com mais cautela, ele vê que na verdade o condutor era o Dan Smith, né? E aí ele acorda. Ou seja, aparentemente, a partir de algum momento aí do encontro dele com a polícia, ele caiu no sono. E estava acontecendo tudo isso na cabeça dele enquanto ele dormia. E tenta sair ali para ver se está tudo certo. E quando ele sai, ele encontra o Capitão Dunn de novo. Agora sob a lua carmesim, já de noite. E novamente mostra ali aquele brilho no olhar dele. Né? E você tem também o aparecimento de uma criatura. De repente o ambiente inteiro muda para uma coisa meio surreal, e aparece uma mulher ali com uma área meio assombrada, como se ela fosse um fantasma, algum tipo de espírito, com olhos azuis assim bem fortes,
e começa a meio que cavucar o que parece ser propriamente as memórias desse tal Klein, o subconsciente dele, talvez. Ela meio que vai inquirindo ele, né? Questionando ele sobre as informações e a relação dele com o Welt. E aí, nesse meio tempo, ela aparentemente parece descobrir o que aconteceu, né? Sobre a questão do suicídio, dele ter tentado, dele ter sobrevivido, mas ela não parece ter acesso às memórias do antigo da antiga persona do protagonista, que é o Zhou Minrui. Ela não parece ter informações sobre a transmigração e nada mais além disso. E aí, de repente, o Klein volta para a realidade, meio assim, do nada. E aí ele vê lá o Capitão Doom e uma mulher ali que se aproxima, né, que parece ser essa mesma mulher que apareceu para ele, só que agora toda bem vestida, arrumada, que é mostrado pra gente que ela se chama Simone Dali, ou Dali, né, que também parece ser membro dessa tal organização aí que esse Capitão Doom da polícia faz parte. E o capitão fala para ele que esse objeto misterioso que eles estavam investigando, possível responsável pela morte dos companheiros lá do Klein e da tentativa lá falha de suicídio do Klein, falha entre aspas, né, foi por obra desse caderno. Ele aparentemente tem alguma coisa maligna. E esse caderno sumiu. E a polícia, né, ali desse Capitão Doom, tá atrás desse objeto. E ele fala que, assim, o Klein provavelmente está em perigo. E eles não podem proteger o Klein por muito tempo. E aí o que acontece? O Klein é convidado para se juntar a essas pessoas, né, a se tornar um Beyonder. E nesse momento o episódio acaba. Né? Então, agora eu vou para uma outra parte do vídeo, né? Que é falando um pouco sobre minhas impressões ali e até talvez trazendo alguns spoilers para quem quer entender já de cara um pouco melhor esse mundo, para não se sentir tão perdido. E é isso, pessoal. Me despeço de vocês, convido a dar uma passada ali no canal novamente e até o próximo vídeo.